O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos verdadeiramente acreditar, e não só como uma teoria, mas como algo que esteja dentro do nosso coração, como uma convicção de vida, que o refrão do Salmo precisa ser uma verdade de fato para mim. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Então, em Deus está a fonte da vida. Ele, de fato, é aquele que é a fonte da vida, é a luz que nós contemplamos, que nos conserva e que derrama suas graças sobre nós. Porque é a partir dessa convicção de que Deus é a fonte da vida e que nós não podemos ter outra vida fora dele, fora dele está a morte, fora dele está a desilusão, fora dele está a decepção, fora dele está o pecado, fora dele está a nossa autodestruição. E aqui vem o problema, porque na primeira leitura do profeta Jeremias e também no próprio Evangelho, onde Jesus fala em parábolas e explica por que fala em parábolas, nós vamos perceber que há um mesmo problema. Mesmo sendo no Antigo Testamento, no tempo de Jeremias, e mesmo sendo no Novo Testamento, no tempo de Jesus, nós percebemos que o problema é o mesmo. E qual é o problema? Está aqui no versículo 13 da leitura de Jeremias. 2 pecados cometeu o meu povo: abandonou-me a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas defeituosas, que não podem reter água. E no próprio Evangelho nós vamos ouvir também Jesus no versículo 15 dizendo: porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração.
Então, o problema é sempre essa má vontade, ou esse, por causa da má vontade, abandonar Deus que é fonte de água viva, Deus que é fonte de vida para nós. Isso aconteceu com o povo de Deus no Antigo Testamento, isso estava acontecendo com o povo de Deus na época de Jesus. E nós, hoje que somos também povo de Deus, continuidade dessa história de salvação, também corremos o risco de nos comportarmos da maneira como aquele povo na época do profeta Jeremias e da maneira como aquele povo na época de Jesus. Porque as tentações, as provações do mundo em que vivemos, de tudo aquilo que enfrentamos, da sociedade onde nós estamos, elas sempre querem nos afastar ou nos levam a abandonarmos ou ouvirmos de má vontade a palavra de Deus, a própria vontade de Deus, o ensinamento da igreja, os mandamentos, a lei de Deus. Então nós corrimos esse risco. Não era só o problema da época de Jeremias ou da época de Jesus, é nosso também. Nós que estamos na igreja corremos esse risco, mas infelizmente muitas pessoas já vivem dessa maneira, caindo nestes dois pecados que o profeta Jeremias alerta. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas. Então, este perigo que corremos e que muitas pessoas acabam caindo, de fato, de abandonar a Deus, de ter má vontade com as coisas de Deus, de ter preguiça com as coisas de Deus, de ter falta de compromisso com as coisas de Deus, da igreja, da comunidade, de procurar outras soluções para a sua vida que não em Deus, fonte de água viva, fonte da vida, de nos deixarmos envolver pelas seduções do mundo e do pecado, que também envolve um pouco de nós, um pouco do orgulho, um pouco da nossa vaidade, um pouco também da nossa má vontade, do nosso, até digamos assim, má vontade de não querer mudar, a má vontade de ouvir a palavra de Deus, receber a doutrina da igreja e ali perceber que aquilo me incomoda, aquilo mostra que a minha vida precisa de mudança, de restauração, que eu preciso tomar algumas atitudes. Mas aí vem a má vontade, e aí vem o projeto do mundo, as cisternas, do mundo, que nos impedem de mudar como precisaríamos mudar, de abrir o coração como precisaríamos abrir, de nos convertermos e de nos deixar conduzir pela vontade de Deus como precisaríamos fazer de fato Deus ser a fonte da vida, ser de fato essa fonte de água viva que restaura, que nos cura, que nos liberta, que nos salva, que muda a nossa vida. O problema aqui está na mudança. E muitos de nós correm o risco, e outros infelizmente já estão caindo neste erro, de buscar as cisternas do mundo. A água, ali na época de Jeremias, na época de Jesus também, naquela região em que eles viviam, uma região muito seca, muito árida, então a água tinha esse grande valor, aquela que irriga, que traz vida. E a cisterna
ela é aquele, vocês sabem, né, o mecanismo da cisterna é um buraco que a gente pode revertir. Na época deles, não sei com o que eles faziam, na nossa época com cimento, né, com argamassa, com azulejo, com lajota, o que tiver de material para guardar a água ali e ir usando aos poucos. Mas se aquela água ela fica muito tempo parada ali, ela começa a ter um cheiro ruim. Ela já é uma água que já não serve para consumir, cria bicho até. Então, e essa ideia da cisterna que o profeta Jeremias usa, essa imagem da cisterna, mostra muito bem que às vezes nós preferimos as cisternas do mundo, a água parada do mundo, que cria bicho, que faz mal. E às vezes a cisterna está até defeituosa. O que é uma cisterna defeituosa? Ela vaza a água. Aquela água que vaza não serve para nada, se estraga. Então, às vezes, o mundo, os pecados, as coisas do mundo, que nós vamos nos deixando seduzir por elas, são cisterna. Não retém a graça, não tem vida em si mesmas, não tem condição de nos restaurar, de nos lavar, de nos purificar, de renovar a nossa vida. E o risco que nós corremos é largar a fonte de água viva que é Deus, ouvir a palavra de Deus e a doutrina da igreja com má vontade, fechar os nossos olhos, fechar os nossos ouvidos, fechar o nosso coração e procurarmos solução para os nossos problemas, sofrimentos, dificuldades, fraquezas, angústias, necessidade de ser feliz, de nos realizarmos, procurarmos essa solução na cisterna do mundo. E lá geralmente a água está parada, e lá geralmente a água está suja, e lá geralmente esta água vai nos fazer mal. E hoje o que simboliza essas cisternas, como no profeta Jeremias ele está dando já essas dicas, são os falsos deuses, os maus costumes que vão sendo colocados na nossa cabeça pela televisão, pelas músicas, pelos artistas, pelos jogadores de futebol, pelos cantores, pelas bandas, pelas modas, certas novelas, certos filmes. Nós vamos preferindo a água suja do mundo e a mentalidade suja do mundo, parada do mundo, do que a água viva de Deus. Então precisamos tomar cuidado para não cairmos neste erro, para não abandonarmos o Deus fonte de água viva, esse Deus que é fonte da vida, que com a sua palavra, que com os sacramentos, com o seu mandamento, com os seus ensinamentos, com a nossa participação na comunidade, com a nossa vivência da nossa fé, Deus vai nos restaurando, vai nos purificando, vai nos lavando com essa água que é Ele vai renovando a nossa vida, o nosso viver, vai nos dando vida de fato, e vai cada vez mais nos preparando para a vida eterna. Então tomemos cuidado para não abandonar esta água viva para viver os projetos do mundo, para viver as coisas do mundo, que no final das contas não tem vida em si mesmo, nos matam, nos fazem mal, nos esvaziam, como a própria cisterna com defeito se esvazia. Ela não consegue saciar a nossa sede, não consegue dar vida, nem restaurar a nossa vida. É água parada. Por isso, que o nosso coração cada vez mais seja sensível à vontade de Deus e à sua palavra, à sua doutrina, aos seus ensinamentos. Que nós não sejamos insensíveis, que nós escutemos a sua palavra e os seus ensinamentos de boa vontade, que nós abramos os olhos para enxergar em nós o que precisa ser transformado, convertido,
Que nós ouçamos essa palavra e deixemos ela renovar e curar o nosso coração, para que nós também sejamos felizes, como diz o próprio Jesus no Evangelho: felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Então sejamos felizes porque escutamos essa palavra de Deus, porque seguimos essa palavra de Deus, porque obedecemos essa palavra de Deus, porque nos deixamos conduzir pela igreja, pela comunidade, pela doutrina ensinada, que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a água viva, esse é o Deus fonte da vida. Deus nos abençoe e que nos dê, através do seu Espírito, a graça de buscarmos a sua vontade, de abrirmos os nossos olhos para evitarmos o pecado do mundo e buscarmos a vontade dele, e assim sermos felizes, porque os nossos olhos veem e os nossos ouvidos escutam a verdade de Deus, que tem a capacidade de nos dar vida, de nos libertar, de nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.